Louvado seja Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém! Irmãos, quero convidar os irmãos a se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo de número 17. A partir do versículo 8 nós estaremos lendo. E enquanto os irmãos abram, eu quero me apresentar e agradecer. O meu nome é Lucas, eu faço parte ali do ministério da Igreja Evangélica Gideões da Fé. Venho acompanhado hoje da minha esposa Keila, que acabou de louvar, e da minha prima Mariana. E quero agradecer aos pastores locais pela oportunidade e confiança que nos dá de pregar a palavra do Senhor para os irmãos nessa noite. Pela minha tia Rosa, que fez essa ponte, essa ligação. E eu agradeço porque eu sei que é uma responsabilidade. Eu sei que é uma responsabilidade enorme, entregar o microfone da sua igreja para que alguém possa vir ministrar a palavra para aqueles que são as ovelhas que Deus assim lhes deixou como responsabilidade. E também agradeço a Deus por mais essa oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que estou muito nervoso. É a primeira vez que eu estou saindo para fora do meu ministério para pregar. Eu estava ali no domingo, onde o pastor Jean foi pregar ali. Eu vi que o irmão estava bem nervoso em oração. E hoje eu entendo, porque não é fácil a gente pregar fora do nosso lar, do nosso lugar onde nós estamos. Então, que os irmãos estejam de coração aberto e também intercedendo por mim, que também sou servo do Senhor, humano e falho como todos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8 em diante, diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Trazei-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui para fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar, adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, a palavra aqui do Senhor é uma mensagem, creio que conhecida pelo povo do Senhor, aonde nós vemos no início do capítulo de número 17, aonde Elias ele vai e profetiza, segundo o Senhor, que haveria ali naquela terra uma grande seca, onde não estaria chovendo durante um tempo, até que o Senhor lhe desse ordenança de que voltasse a chover. E naquele tempo, nós sabemos, até mesmo nos dias de hoje, a chuva era algo importante para a sobrevivência do ser humano. Naquele tempo, principalmente, onde o povo ele vivia muito pelas suas colheitas, pelas suas plantações, por tudo aquilo que eles plantavam, então eles dependiam muito da chuva. Nós hoje também dependemos, mas como temos tantas indústrias, tantas coisas, parece que quando não chove, parece que nós não sentimos tanto o impacto quando estamos na cidade.
Aqueles que estão no campo ainda conseguem ver essa necessidade da chuva, ou talvez mesmo o excesso da chuva, que muitas das vezes também é prejudicial. Louvado seja Deus. Então, quando ele prediz ali que ficará um tempo sem chover, ele está dizendo que aquela terra, aquele povo iria passar um tempo de provação, um tempo de luta, um tempo onde seria difícil a sobrevivência, seria difícil se permanecer em pé. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia nos diz que durante um tempo, os corvos ali sustentam Elias, durante esse tempo onde estava em seco, porque acredito que conforme foi se passando o tempo, como eu disse, não chovendo, as plantações não vingavam, com isso começou a se faltar um pouco de alimento naquela terra, existia uma escassez de alimento. E ali o Senhor, para cuidar do seu profeta, porque quando Deus ele te dá uma ordenança, quando Deus ele te passa algo, Ele é fiel para te sustentar até o fim. Independente daquilo que o Senhor peça para que você faça, se Ele te manda numa missão, mesmo que difícil, saiba, o Senhor ele vai estar ao seu lado até o fim dessa missão. Ele não é homem para que te mande para algum lugar, ou que te passe alguma coisa, e te deixe sozinho ali, que te deixe morrer naquilo que Ele mandou você fazer. Louvado seja Deus. Ele é Deus que sustenta, Ele é Deus que provê, Ele é Deus que nos dá força e nos ajude a passar por todas aquilo que Ele manda a gente fazer. Louvado seja Deus. Irmãos, Ele ali durante um tempo, Ele foi sustentado por aqueles corvos. Mas chega um momento que o Senhor ele fala, olha, chegou o momento de que você deve se levantar. Vai até a cidade de Sarepta, onde eu vou lhe preparar uma mulher viúva que vai ali te sustentar, vai ali te dar o alimento, vai ali te dar o pão de cada dia para que você possa continuar a sua jornada. Louvado seja Deus. E aí entramos aonde nós lemos aqui no versículo de número 8. Elias, conforme a mensagem que o Senhor lhe passou, ele levanta da onde ele está e vai até aquela cidade. Chegando na cidade, assim como Deus ele falou que ia acontecer, tinha uma mulher viúva ali esperando. Porém, meus irmãos, a Bíblia nos diz que quando ele chegou lá, essa mulher ela estava colhendo lenha. E Elias chegou diante dela e lhe pediu um pouco de água. E ela foi ali buscar água para beber. E ela se dispôs rapidamente a buscar a água, mesmo que talvez, por falta das chuvas, talvez fosse difícil. Ela se dispôs ali a fazer. Mas chegou um momento que ele pediu, eu também preciso de um pão para que eu me sustente. Eu preciso de um alimento para me ficar em pé. Traga também um pedaço de pão, um bolo, para que eu possa comer. Naquele momento, aquela mulher, ela olha para aquele homem de Deus, e ela se entra num impasse, ela entra num momento onde ela se depara com uma dificuldade que ela estava passando. Ela olha para aquele homem e fala, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha e azeite na minha botija. E o que eu tenho, eu estou colhendo os cavacos, estou colhendo as lenhas, para que eu possa fazer ali um pouquinho de bolo, para que eu e meu filho comamos. E após comer, nós morramos. Após comer, nós não teremos mais nada para nos sustentar. Irmãos, vamos mergulhar um pouquinho mais na vivência dessa mulher. Nós sabemos que nos tempos bíblicos, principalmente ali naquela cultura, o homem, ele sustentava a sua casa. O homem era quem trazia o alimento para dentro do seu lar. O homem era aquele que Deus instituiu, Deus dos princípios, e assim foi se criando a cultura de que o homem saía para trabalhar e a sua mulher ali o auxiliava. Mas, irmãos, a Bíblia nos diz que essa mulher era uma mulher viúva. Louvado seja Deus. Ou seja, ela estava sem aquele que trazia o seu alimento. Ela estava sem aquele que lhe trazia o prover do seu lar. Ela estava sem aquele homem que sairia para trabalhar, que sairia para buscar aquilo que era necessário para a sua família se sustentar. E não somente isso, não somente ela estava sem um homem para lhe ajudar. A Bíblia nos diz que ela era mãe de um menino, que tudo dá a entender que era uma criança ainda, porque nós sabemos também pela palavra do Senhor, pela história, que quando um homem falecia, se ele tivesse um filho, o filho ali
que ele tomaria esse lugar de pai para sustentar a sua casa, esse lugar de homem da família. E a mulher disse que ela só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha, ou seja, aquele menino provavelmente ainda não estava na idade de sustentar a sua família, ou seja, provavelmente era um menino pequeno. Irmãos, imagina essa mulher, ela estava numa terra onde não estava chovendo, onde mesmo que se ela tivesse um marido, seria difícil conseguir o alimento de cada dia. Seria difícil, nos dias de hoje, digamos, conseguir um emprego. Seria difícil nos dias de hoje comprar o alimento, conseguir fazer um bico, Seria difícil ali para aquele homem sustentar a sua família. Ela já estava sem isso. E para atenuar essa situação, ela estava também com um filho pequeno, em uma cidade onde não estava chovendo. Ao que tudo indica, aquela mulher estava vivendo uma grande prova em sua vida, uma grande dificuldade. Ela estava talvez, meus irmãos e minhas irmãs, passando o momento onde ela olhava para aquela situação da sua vida e ela não conseguia ver a esperança de dias melhores. Porque na palavra do Senhor diz que o profeta ele profetizou que ia parar de chover até que o Senhor desse a ordem. Ele não falou quanto tempo iria durar aquela prova. Ele não falou quanto tempo iria durar aquela dificuldade. E aquela mulher ficou ali passando esses momentos e talvez ela olhava para o filho, olhava para a botija e pensava, não vamos conseguir resistir. Eu não consigo buscar ajuda, não tenho quem me ajude, eu não consigo sair para alimentar o meu filho. Não tem mais, a botija está se esvaziando, está se acabando o alimento da despensa. E ela começou a olhar, ela começou a ver que não tinha uma esperança para os dias dela. Louvado seja Deus. E quantas das vezes, meu irmão, eu e você estamos passando alguma situação em nossas vidas, onde o desespero que essa mulher estava sentindo começa a tomar conta do nosso coração. Porque muitas das vezes pode não ser no alimento, mas talvez tenha uma enfermidade na sua vida, na vida da sua família, que você olha e os médicos já dizem, olha, não tem cura, não tem salvação, não tem aonde você tirar, não tem remédio para isso. Talvez seja na área financeira, onde você não está conseguindo arrumar um emprego, ou seja, lá você tem trabalhado, mas não tem conseguido alcançar aquilo que você necessita para o seu dia a dia, e você olha e começa a tomar conta um desespero do seu coração. E talvez assim como aquela mulher, você esteja aqui nessa noite passando uma dificuldade. Não sei qual é a sua prova. Eu sei que no meio do povo do Senhor nós sempre estamos passando algumas dificuldades. Nós sempre estamos passando algum tipo, de afronta. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, não temas. No momento certo, Deus lhe dará o socorro. No momento certo, Deus lhe dará a escapatória. No momento certo, Deus lhe dará a resposta para aquilo que você tem pedido. No momento certo, Deus ele chega e muda o quadro, ele muda a situação, assim como ele mudou a vida dessa mulher, louvado seja Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós passamos sim dificuldades, meu irmão, minha irmã, mas às vezes é ela que nos mantém de joelho dobrado pedindo, Senhor, me ajude. Muitas das vezes é as dificuldades, é os momentos de luta que nos ajuda a nos permanecermos fiel ao Senhor de joelhos dobrados. Muitas das vezes se nós não tivermos esses momentos, muitos de nós talvez nos dispersaria da vontade do Senhor. Por isso eu quero te dizer, não importa o que você está passando, saiba, Deus ele está olhando lá do céu, está te dizendo, estou chegando no momento certo, não temas, eu não te dou nada que você não possa suportar, eu não te dou o custo que você não possa levar, eu não vou te fazer sofrer acima daquilo que você precisa para aprender algo da minha parte, louvado seja Deus. Porque essa é uma outra mensagem que o Senhor traz para nossos corações nessa noite. Muitas das vezes, aquilo que nós estamos passando é para que nós possamos aprender algo do Senhor. Muitas das vezes, talvez, nós possamos estar com o coração orgulhoso e o Senhor nos dá ali uma provação para nos deixar mais humildes. Muitas das vezes nós estamos, assim como Jonas, rebeldes,
O Senhor nos mandou ir para uma direção, o Senhor nos mandou fazer alguma coisa, mas assim como Jonas, nós entramos no barco e vamos na direção contrária. E o Senhor manda uma tempestade para dizer: eu te quero indo na direção que eu te mandei. Não importa, meu irmão e meu irmão, o que você está passando, o Senhor tem contemplado tudo, Ele não te abandonou. E se você está passando por isso até hoje, saiba de uma coisa: algo Deus tem nesse mistério, algo Deus tem para te ensinar, algo Deus tem para te mostrar, algo Deus tem para fazer nesse lugar. Eu comentava ali com os irmãos da minha igreja, que muitas das vezes nós olhamos para situações, talvez assim como essa mulher poderia ter olhado para o coração dela, e talvez dentro do seu coração murmurado e pensado: nossa, mas é injusto eu sofrer. Mas é injusto eu passar por essa dificuldade. Mas é injusto eu estar passando essa necessidade. Eu sou uma pessoa tão esforçada. Eu estou sempre na casa do Senhor. Eu estou sempre cultuando. Eu estou sempre louvando. Eu estou sempre dando glória ao Senhor. E muitas das vezes nós questionamos ao Senhor pelas dificuldades que nós estamos passando. Mas, meus irmãos, o Senhor, Ele não é injusto. E muitas das vezes é necessário, sim, que nós passamos lutas e problemas, para que através de nós Deus mostre o seu poder, para que através de nós Deus mostre que Ele é poderoso, para que através de nós Deus mostre que ainda nos dias de hoje Ele opera milagre, que ainda nos dias de hoje Ele liberta, que ainda nos dias de hoje Ele batiza, que ainda nos dias de hoje Ele transforma, que ainda nos dias de hoje Ele faz acontecer em nosso meio, para que as pessoas que estão aí fora perdidas possam ver: ainda há Deus nesse mundo. Ainda há um Deus poderoso. Quer ver uma prova disso? Você está aqui nesta noite porque de alguma forma você estava vivendo uma vida e você precisava de uma transformação. Em algum momento da sua vida você olhou. Eu mesmo nasci em berço evangélico, fui criado em 2 ministérios, mas sempre na casa do Senhor. Então desde pequeno eu cresci dentro da igreja, mas em um momento da minha vida, eu precisei me deparar com a realidade de que eu precisaria aceitar o Senhor Jesus Cristo. De que mesmo sendo criado dentro da igreja, eu precisaria de uma transformação na minha vida. Porque, irmão, todo mundo precisa de uma experiência única. Todo mundo precisa dessa experiência de olhar para dentro de si e reconhecer que precisa de Jesus como o único e suficiente Salvador. Glória a Deus. E você, provavelmente na sua vida, você passou por esse momento. E quando chegou nesse momento que você precisava dessa transformação, eu tenho certeza absoluta que Deus te enviou um mensageiro, Deus te enviou um homem, uma mulher de Deus. E através da vida dele, da vida dela, hoje você se encontra na presença do Senhor. E hoje você está vivendo a graça de Deus, você está vivendo os milagres de Deus. Você vai entender onde eu quero chegar. E muitas das vezes nós questionamos: Deus, por que eu tenho que sofrer tanto? Mas será que você se questionou o quanto essa pessoa que chegou até você, o quanto essa pessoa que pregou para você um dia, ela passou, quantos foram as experiências, quantas foram as dificuldades que ela passou para poder estar na casa do Senhor, para que um dia ela pudesse levar a mensagem até você? Vamos trazer aqui para o ministério que nós estamos. Quantos talvez não ouviriam a palavra do Senhor se o pastor fundador deste ministério, se os pastores que aqui dirigem essa igreja não tivessem aberto mão de tantas coisas lá atrás, não tivessem sofrido ali algumas afrontas, sofrido alguns momentos de dificuldades, para que você pudesse olhar para a vida deles e olhar como exemplo e saber: ainda há Deus que transforma as vidas. Por que você está dizendo isso, Lucas? Porque você talvez, meu irmão e minha irmã, está passando um momento de dificuldade. Eu não sei como você chegou aqui, eu não conheço a vida dos irmãos, mas eu sei que talvez você está aqui como um pedido de socorro para Deus. Aleluia. Talvez não seja um pedido de socorro para a sua vida, mas um pedido de socorro para a sua família. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua afronta, mas saiba, Deus ele vai usar isso, e pessoas lá na frente vão olhar para a sua vida e vão dizer: existe Deus ainda nessa terra. Existe Deus ainda nessa terra, louvado seja Deus. Mas Lucas, você não sabe o tamanho da prova que eu estou passando. É muito grande, é muito difícil. Quanto maior a prova, maior vai ser o glória que as pessoas vão dar quando ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida e na vida da sua família.
Quanto maior a dificuldade, maior vai ser o glória a Deus que nós vamos dar quando ver a mão de Deus se estendendo na sua vida. Voltando à palavra do Senhor, é por isso que o Senhor não enviou Elias antes que a botija daquela mulher estivesse acabando. Porque quanto maior quanto mais vazio, quanto maior for o milagre do Senhor, maior vai ser a glória de Deus se manifestando. Maior vai ser o poder de Deus se manifestando. E quanto maior for o poder de Deus se manifestando, mais pessoas vão crer. E quanto mais pessoas creram, mais pessoas vão ser salvas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra do Senhor nos diz: quer bebai, quer comais, quer deitar, quer levantar, fazer tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Está passando por prova, como diz aquele louvor do nosso irmão Lázaro, que já faleceu. Passe pela prova, dando glória a Deus. Está difícil, dê glória a Deus. Está complicado, dê glória a Deus. Porque você não sabe quem está te observando. Você não sabe quem é que está te olhando. Você não sabe as pessoas que talvez estão se espelhando, porque talvez está olhando para a sua vida. Nossa, a vida daquele irmão está difícil, mas toda vez que eu olho para ele, ele está dando glória a Deus. Então deve ter alguma coisa tem diferente. E talvez ele ainda não chegou até você, mas ele vai chegar até você. O que tem de diferente na sua vida? Que mesmo você passando tantas provas, você se mantém sorrindo. Você vai olhar para ele e vai dizer: eu tenho Jesus na minha vida, que me sustenta, que me dá força e que me ajuda a caminhar todos os dias. Muitas pessoas estão passando dificuldades. Todo mundo nessa terra passa por problemas. Não somos exclusivos em passar momentos difíceis. Mas a nossa diferença é que não importa o que estivermos passando, nós temos um Deus ao nosso lado. Um Deus que nos sustenta, meus irmãos. Mas infelizmente, nós muitas vezes dentro da casa do Senhor, nós não temos tido a convicção de que nosso Deus estende as suas mãos para nossas vidas. Muitas das vezes estamos dentro da casa de Deus e a nossa fé, ela não é convicta de que Deus, Ele opera milagres em nossas vidas. Muitas das vezes a nossa fé, ela se falha. E talvez a gente faça assim como essa mulher fez. Porque, irmãos, a Bíblia nos diz que o profeta, ele fala: olha, vá, busque ali, me traga o de beber e um bolo para que eu possa comer. E aquela mulher, ela fala: Senhor, olha a minha situação. Eu não tenho para comer e ainda dar para as pessoas. O mal que eu tenho é para que eu sobreviva. E eu vou comer isso e eu vou morrer. E eu vou comer e eu não vou ter mais esperança. Eu vou comer e não vou conseguir. E muitas das vezes nós estamos dessa maneira olhando e: Senhor, eu não vou mais resistir muito tempo. O meu azeite, minhas forças estão se acabando. E aí chega um homem de Deus, chega uma mulher de Deus. E assim como Elias foi para aquela mulher, ele dá uma palavra. Qual foi a palavra que Elias deu para aquela mulher? Vai e faça primeiro para mim. Vai e faça primeiro para mim. E tenha certeza que o azeite da botija não vai se acabar. E a farinha da panela também não vai se acabar. O que você está querendo dizer, Lucas? Há momentos que nós olhamos e estamos sem força, e vem um pregador, vem um profeta do Senhor e te fala: não desista, continue fazendo a obra do Senhor. Faça primeiro para Deus. Faça primeiro aquilo que o Senhor tem te mandado. E você não vai falecer nessa prova, não vai ser derrotado nesse momento de dificuldade. Irmãos, nós ouvimos isso quando nós estamos fracos. Nós fazemos o questionamento: Senhor, mas eu malemar tenho para mim, como o Senhor está mandando eu pregar? Eu malemar estou de pé porque o Senhor está me mandando louvar. Eu malemar estou conseguindo me manter de fé porque o Senhor está me mandando evangelizar. Mas o Senhor tem mandado para mim e para você nessa noite: faça primeiro a minha obra. Faça primeiro a minha missão e não vai te faltar nada. Louvado seja Deus. E aquela mulher se deparou com essa mensagem, meu irmão. A mesma mensagem que Deus traz para você nessa noite: faça primeiro para mim. E assim como você nessa noite tem uma escolha, aquela mulher teve uma escolha.
Ela olhou para a sua situação e ela teve uma escolha. Eu vou ouvir o que o profeta do Senhor me diz. Eu vou ouvir aquilo que Deus me falou. E vou cumprir aquilo que Deus está me mandando fazer. Vou confiar que não vai faltar nada. Ou talvez eu vou desacreditar da palavra de Deus. Vou continuar com meus planos. Vou comer o meu último bolo. E talvez eu vou falecer. Aquela mulher tinha uma escolha. Seguir aquilo que Deus tinha liberado para a vida dela. Ou permanecer da mesma maneira que ela estava vivendo. E hoje, meu irmão e minha irmã, Deus me envia aqui para te dizer: não importa o que você estiver passando, faça a primeira obra do Senhor, as demais coisas lhe serão acrescentadas. E você vai sair daqui nessa noite com uma escolha: ouvir aquilo que Deus tem falado no seu coração há muito tempo, que Deus tem te requerido fazer, e você vai ver o milagre do Senhor acontecendo. Ou você vai ver a cada dia mais a sua botija se esvaziar. Ou você vai ver a cada dia mais o azeite ele se acabando e suas forças indo sendo minadas. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque se aquela mulher ela não tivesse fé naquilo que Deus falou com ela naquele momento, se aquela mulher ela não tivesse acreditado que o que aquele profeta estava falando vinha de Deus, se aquela mulher não tivesse ouvido a voz do Senhor dentro do seu coração e crido que foi o próprio Deus que falou com ela e acreditado que Deus ele é poderoso para suprir as suas necessidades, ela ia entrar dentro da sua casa e ia comer aquele bolo e ela não ia ver o milagre acontecer na sua casa. O que você quer dizer, Lucas? Se você não acreditar que o que eu estou falando aqui é a palavra do Senhor para a sua vida, te dizendo: faça a minha obra, cumpra o meu chamado, cumpra o que eu estou te mandando. Se você não acreditar, você vai ver da mesma maneira e você não vai ver o milagre de Deus na sua vida. Porque, irmãos, se aquela mulher ela não tivesse entrado dentro da sua casa, pegado aquele bolo, feito, irmãos, pensa nessa situação. Era o último azeite, era a última farinha. Vamos trazer para os dias de hoje. É a última bolacha do seu filho, o último leite. E Deus está te falando: doa para a minha obra. Vamos trazer como exemplo. Que escolha difícil que você tem. Você vai olhar para o seu filho talvez, mas Senhor, você vai se questionar. Mas se você não tiver fé que o Deus que está te mandando é o mesmo Deus que vai te suprir, você não vai conseguir ver o milagre de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus ele não fez o azeite da botija se multiplicar antes dela dar antes dela dar o bolo para o profeta. Em outra passagem a gente vê ali uma outra viúva que estava também com dívidas e também com um pouco de azeite na botija. E um profeta também ele vai dar a palavra para ela: olha, entra no seu quarto, vai os seus vizinhos, pega vasilhas e pega aquele pouco de azeite que você tem e começa a derramar sobre essas botijas. Irmão, da mesma forma, nos casos são muito parecidos. Nenhuma das mulheres viram o poder de Deus, o milagre de Deus, antes de tomar a atitude de acreditar no ID do Senhor. Se aquela mulher que Deus pediu para que ela pudesse pegar as botijas ali de seus vizinhos, tivesse duvidado da palavra do Senhor, talvez ela teria somente ido em um vizinho, pegado uma botija só, e o mistério e o milagre que ela tivesse visto ia ser pequeno. Se essa mulher que nós lemos aqui na palavra do Senhor tivesse comido aquele bolo, talvez ela não conseguiria ver que depois de ela alimentar o profeta, depois de ela fazer aquilo que Deus mandou ela fazer, quando ela abrisse de novo a botija, ela ia estar cheia. E a palavra do Senhor nos diz que enquanto não choveu, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, enquanto não houve chuva sobre a terra, não faltou azeite na botija e nem farinha na panela. E não somente comeu ela, a Bíblia do Senhor nos diz: comeu ela, comeu o seu filho e o profeta do Senhor. O que você está dizendo, Lucas? Quando você cumpre o ID do Senhor, seja qual for aquilo que Deus está te mandando fazer, o milagre do Senhor na sua vida, você vai viver coisas sobrenaturais.
E aquilo que vai acontecer na sua vida vai ser tão abundante que as bênçãos do Senhor não vai somente usufruir você, vai usufruir o seu marido, vai usufruir a sua família, vai usufruir os seus vizinhos, porque eles vão olhar e vão dizer a Deus na vida dessa pessoa. Eles vão olhar e vão se inspirar, eles vão olhar e vão ver o mistério de Deus na sua vida. E talvez aquele que não acredita no Senhor vai passar a acreditar, e a vida dele vai ser transformada também através do testemunho da sua vida. Há tantas coisas que Deus ele quer fazer em nosso meio, meu irmão e minha irmã. Eu gosto muito de pregar a respeito de fé, porque nós falamos muito nos dias de hoje a respeito da fé no Senhor, a qual nós dizemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas além de sem fé ser impossível agradar a Deus, sem fé é impossível viver os milagres de Deus para nossas vidas. E meu irmão e minha irmã, quando nós não temos fé e não vivemos os milagres de Deus, nós vamos vivendo uma vida rotineira, uma vida natural. E quem vive uma vida natural, quem vive uma vida normal, as suas forças elas vão se acabando, é inevitável. Nós podemos ver pela palavra do Senhor que o povo de Israel ele estava preso ali no Egito durante 400 anos. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor foi lá, se lembrou deles quando eles clamaram. E com grande força e com grandes sinais, o Senhor tirou ali o povo de Israel do Egito. E durante o deserto, o Senhor continuou mostrando que o Senhor era com eles, operando milagres, operando maravilhas. Mas, meus irmãos, conforme eles estavam ali, algumas gerações foram passando e teve pessoas que a palavra do Senhor diz que não viram os milagres que tinham acontecido no Egito. E essas pessoas que não viram os milagres, a Bíblia nos diz que elas começaram a se perder, elas começaram a se desviar dos caminhos do Senhor, elas começaram a cochear em dois pensamentos. Por quê? Porque quando nós não vemos o poder de Deus operando em nossas vidas, nós começamos a nos distrair com o poder do inimigo aí fora. Porque, meu irmão, o mundo ele é cheio de coisas que chamam a atenção dos nossos olhos. Ele é cheio de coisas que aos nossos olhos vão brilhar e não importa, meu irmão. Nossa parte humana, nossa carne, ela vai se sentir tentada. E quando nós não vemos o poder de Deus cotidianamente em nossas vidas, nós começamos a nos esfriar. E é por isso que nós, crentes, não podemos nos conformar com uma vida natural, com uma vida sem milagres, com uma vida sem poder do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos a cada dia dobrar os nossos joelhos. Senhor, faz novamente. Senhor, trabalha no meu coração novamente. Bem-aventurado é aquele homem que todo dia pede para que o Senhor possa convencer ele novamente dos seus pecados. Bem-aventurado é aquele homem que todos os dias dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu não sou ninguém, novamente me transforma a cada dia, louvado seja Deus. Novamente faz o milagre que o Senhor fez comigo lá atrás. Não me deixe esquecer de onde eu estava e de onde o Senhor me colocou, para que eu não possa me distrair com esse mundo, para que eu não possa me distrair com as coisas naturais, e esqueça que o Senhor tem poder para mudar a minha vida. E eu gosto muito de falar de fé por conta disso, porque é através da fé que nós vivemos os milagres de Deus, porque é através da fé que nós vivemos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Mas, meus irmãos, é muito fácil quando nós falamos de fé, mas nós não conseguimos entender que a fé sem obras ela é morta. E o que eu quero dizer com isso? É porque muitas das vezes nós entramos dentro da casa do Senhor e falamos: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu acredito no Senhor. Mas quando chegamos em momentos difíceis, assim como essa mulher chegou, em momentos onde nós precisamos com as nossas atitudes mostrar: eu confio que o Senhor vai me sustentar, nós começamos a duvidar e não cumprimos o chamado do Senhor para a nossa vida. Quantas das vezes, meu irmão, eu não sei como é o seu coração, como eu disse, eu não conheço ninguém aqui. Mas quantas são as obras missionárias que estão precisando de um missionário? Quantas são as pessoas que estão precisando ouvir uma pregação? Mas quando chega o momento de o pastor chegar até você, meu irmão e minha irmã, você abre mão de estar morando perto da sua família para cumprir o ídolo do Senhor que você sabe que tem na sua vida. Lá no campo missionário, você olha para a dificuldade: nossa, mas eu vou deixar. E você fala: eu tenho fé no Senhor, mas você não tem fé de agir como você tem falado. Aleluia.
e você não tem fé de abrir mão de algumas coisas, você não tem fé de tomar a atitude difícil que o Senhor tem requerido na sua vida, você fala que tem fé, mas acaba agindo de maneira diferente, e por você não sair da sua zona de conforto, por você não desafiar a sua fé, infelizmente, você deixa de viver os milagres de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Vamos usar o exemplo do campo missionário. Hoje você está talvez numa zona de conforto, você trabalha, e no final do mês você recebe o seu salário, você paga as suas contas, está vivendo o natural. Mas se você estivesse no campo missionário, você ia chegar num momento onde talvez você não ia ter o dinheiro para alimentar a sua família. Você ia dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu estou como aquela viúva, eu só tenho mais uma bolachinha para viver. E depois, quando acabar a sua oração, você vai ver o Senhor operando milagres, trazendo uma cesta básica dentro da sua casa. Sabe por que você não vive os milagres do Senhor na sua vida? Porque você tem falado que tem fé, mas o Senhor tem requerido coisas de você, mas você não tem aberto mão para fazer aquilo que o Senhor tem mandado você fazer. Oh, Espírito Santo de Deus, maravilhoso. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Espírito Santo de Deus, meu irmão, não adianta nós falarmos que temos fé, porque quando nós falamos que temos fé, o Senhor desafia a nossa fé. A Bíblia nos diz de um homem chamado Pedro, a qual estava dentro de um barco onde a tempestade começou a tomar conta daquele momento. E Jesus olha e começa a andar por sobre as águas. Oh, Espírito Santo de Deus. E chega um momento que Pedro ele olha e se assusta. A palavra do Senhor diz que os discípulos se assustam com aquele homem andando sobre as águas. E Jesus fala: não temas, sou eu. E Pedro ele fala: se é o Senhor mesmo, me faça andar sobre as águas. Muitas das vezes nós estamos no meio de uma tempestade e nós falamos ao Senhor: Senhor, se é o Senhor mesmo que está comigo, faça esse milagre acontecer. Se é o Senhor mesmo que está comigo, abra essa porta. Se é o Senhor mesmo que está comigo, me dê essa resposta. E aí o Senhor te devolve um desafio. Se você quer saber se sou eu, pise sobre a água. Porque a palavra do Senhor nos diz que, para provar que era Ele, Jesus ele vira para Pedro e fala assim: vem. Ele desafia Pedro. Vem, Pedro, descubra se sou eu. Louvado seja Deus. E se Pedro, talvez naquele momento, quando recebeu a palavra do Senhor, tivesse se acovardado, ele não ia ser um dos únicos homens nessa terra a andar por cima das águas. Louvado seja Deus. Talvez Deus tenha te pedido, meu irmão e minha irmã, vem. Se você não aceitar o desafio de Deus, se você não crê que Deus ele é poderoso para te sustentar sobre as águas, se você não crê que Deus é poderoso para mesmo que a fornalha esteja aquecida 7 vezes, Ele entra dentro da fornalha com você e te arranca de lá sem nem mesmo sentir um cheiro de fumaça. Se você não crê que mesmo diante do mar vermelho, Ele vai abrir o mar diante de você, se você não crê, se você não der o primeiro passo, você não vai viver o milagre do Senhor. Nós vemos que todos os milagres de Deus, meu irmão, ele era de acordo com uma ordem para a pessoa que receber o milagre. Nós vemos ali no livro de Mateus e nos evangelhos que quando Jesus ia curar uma pessoa, aquela pessoa clamava: Senhor, me cura, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre na minha vida. Jesus ele olhava para aquela pessoa e falava: seja feita conforme a sua fé. O que você está querendo dizer, Lucas? As maravilhas do Senhor na sua vida, meu irmão e minha irmã, ele é de acordo à sua atitude de fé. Ele é de acordo ao tamanho da sua fé. E como você vai provar o tamanho da sua fé? É agindo de acordo com aquilo que você fala. Existe um versículo na palavra do Senhor que agora me fugiu a referência, mas a Bíblia nos diz que tem um versículo que ele diz assim: me fala sobre a sua fé sem obras, e através das minhas obras eu mostro o tamanho da minha fé. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor está falando no meu coração aqui nessa noite que tem pessoas aqui que Deus tem desafiado a sua fé. E você tem clamado ao Senhor por milagres na sua vida.
Mas Deus tem falado, saia da sua zona de conforto. Aceite o desafio que eu estou te dando. Dê o primeiro passo e você vai ver, a botija não vai faltar. A farinha da panela não vai se acabar. E enquanto você passar por essa prova, estarei ao seu lado, te alimentando, te sustentando, te segurando pelas suas mãos. E lá na frente, quando essa prova se acabar, você vai ver que eu sou Deus na sua vida. E não somente você, aqueles que te observaram passar por este momento, vão dar glória a Deus e vão ver o meu testemunho na sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Eu não sei, meu irmão, se é uma enfermidade, que talvez você tenha questionado ao Senhor, Senhor, eu não vou conseguir, é muito para mim. Eu não sei se é uma dificuldade na área financeira, ou se talvez é um desafio no chamado que Deus tem colocado na sua mão, e você tem se sentido pequeno para aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Eu não sei, mas creia naquele que te mandou, faça primeiro para o Senhor, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Tenha certeza, meu irmão, eu creio num Deus que opera milagres, e Ele não é um Deus que opera milagres somente no tempos da Bíblia. Hoje ainda, Deus quer fazer o sobrenatural em nossas vidas, mas para que isso possa acontecer, nós precisamos ter atitudes de fé. E com a permissão do pastor, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. E nós vamos fazer uma oração aqui nessa noite, louvado seja Deus. E nessa oração, meu irmão, você vai orar com fé ao Senhor. Porque eu tenho certeza que enquanto eu pregava a palavra do Senhor, o Espírito Santo foi te levando a um desafio que Ele fez. O Espírito Santo foi te levando a uma prova que talvez você questionou ao Senhor que não ia conseguir. O Espírito Santo foi te levando a uma profecia que Deus te entregou, que ia te enviar no campo missionário, e que talvez você se esqueceu e se acomodou com isso. Enquanto eu pregava, eu tenho certeza absoluta que Deus Ele foi tratando no seu coração em algum ponto. E você vai orar, Senhor, eu vou tomar posse da palavra que esse pregador pregou. E assim como aquela mulher tomou posse da palavra que o profeta Elias deu para ela, eu vou fazer a primeira coisa que o Senhor mandou fazer, a primeira obra do Senhor. E Senhor, está aqui as minhas panelas, está aqui as minhas forças. Eu só te peço, não me deixe faltar nada. Aleluia. Não me deixe faltar o pão de cada dia, não me deixe faltar a saúde. Você vai colocar diante do Senhor aquilo que aquela mulher colocou. Ela apresentou, Senhor, as minhas forças são poucas. As forças dela naquela época era o azeite e a farinha. Você vai apresentar aquilo do Senhor, que talvez é aquilo que te deixa temoroso, é aquilo que te deixa com medo. E você vai falar, Senhor, que eu possa ver que isso nunca vai me faltar. Que enquanto eu fizer a sua obra, o Senhor possa cumprir a sua palavra, me sustentando, me dando força, e que lá na frente eu possa ver o milagre do Senhor na minha vida. Resumindo a palavra do Senhor nessa noite para você, meu irmão, minha irmã, não se contente com o natural, viva os milagres de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Comece a orar comigo neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, ó Pai querido e Santo Espírito, foi ministrada, a Tua palavra foi pregada nessa noite. Ó Pai querido, eu quero te pedir, ó Pai querido e Santo Espírito, que o Senhor possa confirmar essa palavra no coração da Tua igreja. Ó Pai querido, eu não conheço o meu irmão que está aqui nessa noite, eu não conheço quais são as dificuldades, quais são os desafios, quais são os chamados do Senhor para este povo, ó Pai. Mas eu te peço, ó Pai querido e Santo Espírito, que o Senhor possa confirmar, ó Pai amado, a cada dia a obra que o Senhor tem neste povo, ó Pai querido, que eles possam, ó Pai querido e Santo Espírito, ver o Senhor sustentando eles, que eles possam ver, ó Pai amado e Santo Espírito, que enquanto o Senhor, eles fazem a obra do Senhor, que enquanto eles vão dando o primeiro passo, que enquanto eles vão tomando atitudes de fé, o Senhor vem sustentando, o Senhor vem operando, o Senhor vem curando, o Senhor vem, ó Pai amado e Santo Espírito, trabalhando na família, libertando, ó Pai amado, e operando milagres, ó Deus poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, ó Pai, opera, ó Pai querido, milagres no meio do teu povo. Não nos deixe nos conformar com uma vida natural, ó Pai querido e Santo Espírito. Não nos deixe, ó Pai amado, nos conformar com uma vida, ó Pai querido e Santo Espírito, sem a manifestação do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, é o que nós te pedimos nessa noite, ó Pai querido e poderoso, crendo e te agradecendo em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade e as palmas, louvar o Senhor nessa noite.